Olá, queridos, tudo bem? Gostaria hoje de compartilhar uma breve palavra que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 3 e versículo 4, onde Jesus diz: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus Cristo nos mostra, em um primeiro momento, que os valores do reino dos céus são diferentes dos valores humanos. Jesus estava ali trazendo uma resposta aos seus discípulos que procuravam saber quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus Cristo convida ou chama uma criança ou utiliza uma criança para ser um exemplo ao qual os discípulos precisariam aprender com elas. E então, Jesus nos fala que devemos ser como crianças. É certo que Jesus não está nos ensinando a vivermos eternamente como meninos, fazendo meninices, até mesmo porque a palavra de Deus, ela nos incentiva a buscarmos um amadurecimento, e a própria vida também nos propõe um amadurecimento. Mas Jesus está nos falando que existem algumas virtudes nas crianças, as quais jamais deveríamos deixar morrer dentro de nós. E quais são elas? As crianças, elas vivem diante de um contexto de simplicidade, onde elas possuem uma simplicidade para resolver as coisas, resolver os seus problemas. As crianças possuem uma simplicidade na forma de olhar a vida, na forma de se alegrar com as coisas. E parece que com o passar do tempo nós nos deformamos e nos tornamos seres altamente complexos e perdemos aquela simplicidade que jamais deveria morrer dentro de nós. Deveríamos aprender a confiar como as crianças confiam, pois as crianças confiam de todo o coração naqueles que se tornam responsáveis sobre as suas vidas. Deveríamos desenvolver esse mesmo nível de confiança para com o nosso Deus, para com o nosso Pai Celeste. As crianças, elas possuem uma humildade muito grande, inclusive de reconhecer as suas limitações e de pedir ajuda quando então necessitam. E nós deveríamos então, da mesma forma, buscar viver diante desse contexto de humildade. As crianças possuem disposição em aprender as coisas, possuem a disposição em servir aos outros, e são virtudes as quais jamais deveríamos deixar morrer dentro de nós. As crianças têm uma forma linda de se relacionar com os seus responsáveis, com aqueles que lhes dão amor, inclusive quando têm uma idade muito pequena. As crianças, elas gostam de estar com seus pais, não por aquilo que eles podem lhes oferecer, mas simplesmente pela sua presença. As crianças desejam a sua atenção. E nos parece que muitas vezes, quando somos adultos, no nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste, estamos muito mais interessados naquilo que as suas mãos podem oferecer do que pela sua própria presença. E deveríamos aprender com as crianças que o mais importante não são as mãos daquilo que Deus poderia nos oferecer, mas é a presença do próprio Deus na nossa vida. Podemos aprender, inclusive, com as crianças sobre a pureza de coração. As crianças são aquelas que não veem maldade nas coisas ou maldade nas pessoas. E muitas vezes, quando nos tornamos adultos, nós conseguimos então ver maldade em tudo. E isso é algo ruim para o ser humano, pois deveríamos talvez lidar com isso de uma forma, no mínimo, equilibrada. Mas enfim, Jesus nos ensina que existe um pré-requisito para nós entrarmos no reino dos céus, para nós desfrutarmos do governo de Deus sobre a nossa vida. E esse pré-requisito é nos tornarmos como crianças. Diante dessa reflexão, que possamos a cada dia buscarmos nos avaliar e que possamos então nos apropriar dessas virtudes, as quais com o passar do tempo temos a tendência de perder, e nos tornarmos como crianças, como o Senhor Jesus nos ensina. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que sejamos como crianças e venhamos viver na dimensão do reino dos céus. Um grande abraço, fique na paz de Cristo, é o que eu desejo. Tchau, tchau.